Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Creio que a maioria conhece e poderia até recitar como nós falávamos antigamente, né? Vamos recitar os versículos da Bíblia. Paulo fala sobre a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos tomar assento. Senhor, mais uma vez nós nos rendemos a Ti, para que a nossa mente, Senhor Deus, esteja aqui neste lugar. Clamamos para que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que a Tua vontade seja feita, não a nossa, Senhor. Nós Te louvamos por esta manhã tão preciosa, esta oportunidade que temos de nos achegarmos como povo de Deus, de nos reunirmos, de celebrarmos, de adorarmos ao Senhor. E queremos que o Senhor venha nos ensinar, venha nos alertar, venha nos corrigir, venha nos mostrar qual é a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por você que está aqui nesta manhã. Muitos, como foi falado, muitos foram viajar, mas muitos ficaram. E um número grande, glória a Deus, que nós podemos celebrar o último domingo deste ano. Podemos celebrar porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. Deus tem nos abençoado, Deus tem dado. Muitos conhecem um hino que fala: conta as bênçãos, conta quantas são, que nós recebemos. Eu não sei se você teve o capricho de computar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida durante este ano, mas eu creio que foram muitas, porque lá no meu caderno, não é mesmo que eu não escrevi, mas está na mente, né, foram muitas bênçãos recebidas do Senhor. Algumas não chegaram, mas muitas se cumpriram. Muitas o Senhor derramou sobre nós e derramou sobre a igreja. Antes de meditarmos sobre esse tema, nós poderíamos enumerar as mais diversas coisas individuais que nós esperamos de Deus. Eu quero falar nesta manhã, o tema da minha palavra é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós. E às vezes nós não paramos para pensar nisso, no que Ele espera de nós. Nós fazemos muitos pedidos, nós durante este ano que está se findando, com certeza você orou, você chorou, você clamou, e você estava esperando, né, de Deus. E talvez não somente este ano, mas durante toda uma vida, você tem cobrado de Deus, você tem esperado nele, você tem feito ele lembrar daquilo que você quer, ou daquilo que você anseia, daquilo que você precisa. E
são tantos pedidos, são tantas esperas em Deus. Uma das coisas que talvez você esteja esperando é que Deus te ajude a encontrar o cônjuge certo. Essa não é mais a nossa preocupação, a minha, não é mesmo? Mas tem muitos aqui que estão esperando para que Deus venha responder isso. Outros estão esperando para encontrar um trabalho maravilhoso, um trabalho que te dê um bom salário, que você possa comprar tudo o que você imagina. Ou talvez ter uma vida saudável, uma saúde com abundância, livre de todas as doenças, livre de todas as enfermidades. Então nós poderíamos fazer uma lista enorme das coisas que nós esperamos que Deus faça por nós e principalmente pelos nossos filhos, porque há muitos que dizem, para mim já não tem mais jeito, mas Senhor, lembra dos meus filhos, faz na vida deles, faz acontecer o que não aconteceu na minha, na vida dos meus filhos. E eu queria chamar a sua atenção para que nós parássemos de pensar no que nós queremos. E às vezes até nós exigimos que Deus faça por nós. Mas que pensemos o que Deus espera de nós como indivíduos e também como igreja. Não sei se você já parou para pensar dessa maneira. O que Deus espera de mim? O que Deus está esperando que eu realize para Ele, na obra dEle, para glorificar o nome dEle, para que a vontade dEle se cumpra em mim. Cada um de nós podemos fazer uma lista, mas só fazer a lista não vai resolver muito. Nós temos que fazer a lista e pô-la em prática. Nós vamos concordar aqui juntos que penúltimo dia do ano. E você poderia ficar frustrado, Senhor, não aconteceu, eu quis fazer tantas coisas para Ti, mas eu mesmo fui omisso, eu mesmo fui negligente, mas eu quero melhorar. O ano já está iniciando. Então, a melhor coisa é nós começarmos a fazer, começarmos a realizar e não deixar para junho, né? Que depois de junho já passaram-se 6 meses. O que Deus espera de mim como pai, o que Deus espera de você como mãe, o que Deus espera de nós como filhos, o que Deus espera de você, jovem, solteiro. Eu diria com certeza que nós deveríamos nos preocupar muito mais e pensarmos seriamente o que Deus espera de nós como igreja. Eu sei que particularmente você tem as suas razões, seus motivos, seus pedidos, né, os seus pensamentos em querer que Deus venha realizar, mas o que Deus espera de nós como igreja? Mas por que igreja? Por que igreja? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Porque a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. E a preocupação da noiva é se encontrar com o noivo. É se encontrar com o noivo. E você sabe que a noiva não vai de qualquer jeito encontrar o noivo. Hoje tem uns lugares que eu não sei o nome, se alguém souber pode me ajudar, que a noiva fica ali horas, se preparando, quase um dia todo, né?
Ela fica, ela se arruma, ela descansa, ela almoça ali no local e, enfim, ela vai passar um dia todo se embelezando para à tardezinha ou à noite encontrar-se com o noivo. E nós somos a noiva de Jesus. Quanto tempo nós estamos gastando em nos embelezar, em nos preparar para esse encontro maravilhoso? Então, o que acontece é que você não se dá conta. Nós não nos damos conta que somos a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro, que ele virá para encontrar conosco. E como será esse encontro? Não pode ser de qualquer maneira. Tem que haver um preparo antes. Tem que haver um gasto de tempo antes deste encontro. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nesse tempo que se chama hoje, que nós estamos vivendo hoje, aqui, em nos preparar, em viver como noiva dele. Porque ele virá buscar a sua noiva, que deve estar ataviada, adornada e preparada em todo o tempo, aguardando a chamada do noivo para as bodas. Em todo o tempo vivermos prontos, vivermos preparados. Todo fim e começo de ano são momentos marcados pela celebração e pela reflexão. Não é novidade para nós em que o momento que nós vivemos é um dos momentos desafiadores, porque nós vivemos no tempo do fim. Tempo este que Jesus nos advertiu que seria marcado pela apostasia, pelo engano. Talvez você não esteja familiarizado com esse termo, apostasia, mas está escrito lá na palavra de Deus, né? Se você não rever a mensagem gravada, você pode anotar aí no seu caderninho, na sua Bíblia, o que é apostasia. Procura entender, procura saber, se inteirar, porque nos últimos tempos vai acontecer isso. A palavra do Senhor nos diz que vai acontecer. Pela apostasia, pelo engano, pela dureza dos corações, pela indiferença e pela confusão. Confusão do quê? Onde o falso e o verdadeiro, onde a verdade e a mentira pareceriam estar tão parelhas, tão próximas, que poderiam ser confundidos entre o falso e o verdadeiro. Você precisa tomar ciência disso, do que está sendo feito ou realizado ou falado, se é falso ou verdadeiro. Você está dando ouvidos ao verdadeiro ou você está dando ouvido a coisas falsas, a coisas enganosas, lisonjiosas, que agradam o nosso eu, o nosso ego, e isso faz bem para mim. Então, vai continuar a escutar. Mas se isto não é verdadeiro, isto te afastará da presença de Deus. Isto te levará para caminhos tortuosos, para veredas tortuosas, e que um dia você pode vir a negar a Jesus, vir a apostatar da fé. As coisas não acontecem assim, de repente, de um domingo para outro, alguém apostatou. Essas coisas começam devagar, lentamente. Todos nós sabemos que se você colocar 2 linhas e cada dia ou cada semana você começar a desalinhar, vai demorar muitos anos para lá na frente acontecer uma bifurcação. Mas ela teve um dia, um começo, um princípio de separação.
E, infelizmente, isto é o que está acontecendo com homens que estão pregando, com homens que se dizem profetas ou qualquer outro título que possa estarem usando, estão fazendo com a palavra de Deus, estão conduzindo pessoas a este erro, a este engano. Nesse tempo de proliferação de igrejas, de todos os tipos e para todos os gostos, onde ser evangélico se tornou tão comum quanto ser católico nominal. Nesse tempo, Paulo nos faz um alerta, aqui mesmo na sua carta de Romanos 13:11, e ele diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Não são pessoas que vêm aqui e que sentam nos bancos e que estão dormindo durante o louvor, não são pessoas que estão dormindo durante a mensagem, mas é um sono da negligência para com a vontade de Deus, para com os princípios de Deus, daquilo que Deus fala, mostra e ensina o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar. E as pessoas não se dão conta que estão dormindo, porque não estão fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a nossa vontade. Depois nós cantamos e nós oramos: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tão linda esta oração que Jesus nos ensinou. Mas nós falamos de boca para fora. E nós queremos que a nossa vontade seja feita. A nossa vontade. A vontade da nossa casa. Eu penso assim, eu penso dessa maneira, eu penso desse jeito. Mas a Bíblia não fala assim. A palavra de Deus mostra que tem que ser diferente. Temos que agir diferente. É isso mesmo. Você estará indo contra a correnteza. Contra a correnteza. Por isso, conhecendo o tempo que nós estamos vivendo, Paulo diz: já é hora de despertarmos do sono. Este sono espiritual, este sono que, sabe quando você se entrega ao sono, aquele sono que é um sono natural, ele se torna um sono gostoso. Você quer o quê? Dormir. Você não tem mais força para fazer. Você vai dormir. E espiritualmente, muitos estão vivendo assim. Não tem ânimo, não tem força para fazer a vontade de Deus. Mas a vontade da carne estamos sempre prontos para fazer. Diante disto, a pergunta é: o que Deus espera de nós como indivíduos e o que Deus espera da sua igreja? O que Deus espera da sua igreja? Ou melhor, quais são as características, quais são os pré-requisitos que farão diferença da sua igreja para as outras neste tempo de relativismo e secularização da fé? Relativismo e secularização da fé. A doutrina do relativismo é segundo a qual tal ou tal ideia, tal ou tal fato depende das condições de meio do tempo que elas, de acordo, vão variando. São coisas do presente século, do presente momento. Mas antes não era assim, e a palavra de Deus não passou, a palavra de Deus não passará, ela continua sendo a palavra de Deus, a verdade. Mas agora, pastor, os tempos são diferentes. Antigamente era assim, assim, o senhor fazia isso, o senhor obedecia corretamente o seu pai falava: filho, vamos para o culto, vamos para o culto. Nós íamos no culto pela manhã, à tarde nós saíamos fazer evangelismo, depois tinha reunião de jovens e logo mais culto da noite. Mas isso era naquele tempo.
E hoje? Eu já fui cedo, está ótimo, já cumpri com o meu dever, agora eu vou fazer o que eu quero. Meu barco, meu jet ski, meu brinquedinho, né? Brinquedinho, às vezes pode ser um Mustang. Né? Nós homens que gostamos de carros, e assim por diante. Mas para fazer a vontade de Deus continua sendo a mesma coisa. A exigência dele dos tempos antigos e do tempo presente é igual. A vontade de Deus não muda. O que era pecado lá no passado continua sendo pecado. Se lá no passado não podia mentir, hoje não podemos mentir também. E ensinar os nossos filhos a verdade, a palavra de Deus. E o que seria a secularização da fé? É o ato ou efeito de tornar ou tornar-se secular, de tirar ou perder o caráter religioso. No meu entendimento, é voltar à velha vida. É voltar à velha vida. Porque nós conhecemos ao Senhor, nós nos batizamos, nós nos tornamos membros da igreja, nós estamos animados, nós evangelizamos, nós testemunhamos, mas de repente isso já, não é? Era quando eu me converti, primeiro amor. Mas a Bíblia não fala para você, ela te alerta que se você perdeu o primeiro amor, para você voltar. Então volta, então voltemos logo às atividades do primeiro amor, né? Como nós namorávamos, quando nós casamos. Então voltar àquele amor intenso por Jesus, aquele amor intenso pela obra do Senhor. E como eu falei, Paulo diz em Colossenses 3, fazei morrer a vossa natureza carnal. Fazei morrer a vossa natureza carnal, que ela vai ser uma luta constante, né, contra a vontade de Deus, contra uma vida abundante espiritual, vida de comunhão, vida de relacionamento com Deus. Não adianta muito intelecto, saber muito da palavra de Deus, recitar, decorar, mas a prática da palavra de Deus no nosso dia a dia. E isto, eu repito a afirmação de Paulo, do versículo que nós lemos, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação, renovação da nossa mente. E a conformação com este século é não entrarmos no molde do mundo, no que o mundo está fazendo hoje, no que o mundo está ditando normas, procedimentos, relacionamentos, educação de filhos, vida cristã. Aí você podia dizer, mas pastor, o mundo está ditando sobre a vida cristã? Infelizmente está. E isso está entrando, os pastores estão absorvendo, que é melhor não falar mais sobre o final dos tempos, o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, sobre o inferno, porque isso amedronta, espanta as pessoas. Você tem que falar sempre de positivismo, de que você vai vencer, que você é um vencedor, você pode. Então, se eu posso, e se eu determino, por que eu tenho que pedir para Deus? Então, o poder está em mim, não nele. A dependência está de mim mesmo, eu posso, e não a dependência de Deus. Mas a palavra diz que tem que haver uma transformação das nossas vidas pela renovação da nossa mente. E Deus espera da sua igreja que ela se pareça com Ele. Deus quer uma igreja, e todos nós aqui fazemos parte da igreja. Deus quer que a igreja se pareça com Ele. Nós temos uma tendência de querer que a igreja tenha a nossa cara, o nosso jeitão, mas a igreja de Cristo precisa se parecer com Ele. É com Ele que nós temos que nos parecer.
É com Ele que nós temos que ser mudados e transformados, conformados com Jesus. Quando falo de se parecer com Ele, eu me refiro ao fato de que a igreja possui uma identidade, um DNA que a relaciona com Cristo. E a igreja precisa se identificar com o Mestre e a sua obra. Lá na carta de Paulo, aos 2 Coríntios 3, ele diz: e todos nós, você está incluído, todos nós com o rosto desvendado, contemplamos por espelho a glória do Senhor, e aí nós somos transformados na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Jesus foi um exemplo em todas as coisas. Jesus foi um exemplo de homem aqui na terra, principalmente na área da obediência. Jesus obedeceu ao Pai em todas as coisas. Ele mesmo estava falando, estava orando, pedindo ao Pai a orientação do Pai. E ele diz: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, a ligação de Jesus com o Pai deve ser a nossa ligação também com Ele. Deve ser essa ligação, deve ser essa obediência, essa submissão. Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele em tudo, em todas as coisas. Você pode estar dizendo que você tem algumas dificuldades. Todos nós temos, mas nós temos que mortificar a nossa carne para sermos obedientes. A Bíblia fala que os maridos devem amar as suas esposas. Quando eles não fazem isso, eles estão sendo desobedientes à palavra de Deus. A Bíblia diz que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Quando as esposas não estão fazendo isso, elas estão sendo desobedientes a Deus. E como nós falamos, nesse tempo de relativismo, as pessoas querem igualdade em todas as coisas. Igualdade em todas as coisas. É no trabalho, questão da criação dos filhos. Eu já fiquei com a criança o dia todo, agora você cuida e eu vou passear. Alguma coisa parecida com isso. Não sei se vocês têm visto isso, ou já perceberam, mas isso acontece muito. Não que a gente não possa dividir estas cargas, né? A criação, a educação é do casal. A palavra do Senhor também espera que os filhos obedeçam aos seus pais. Obedecer. Alguém já disse que o alfabeto de Jesus é um pouquinho diferente do nosso alfabeto, que é a ABCD. E na Bíblia é obedecer. Deus espera da sua igreja que ela seja pura. Nunca foi tão necessário falar de pureza na igreja quanto hoje. Porque estamos vivendo esses dias difíceis, onde toda espécie de impureza está entrando nas igrejas. O mundo e seus valores sorrateiramente está seduzindo as crianças, está seduzindo os jovens, os adolescentes, os adultos. E pouco se fala da santidade ao Senhor. Parece que esse termo está tão distante de nós, né? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Ele é santo. Ele é santo. E parece que quando isso fica tão distante de nós, parece que é impossível. Falar isso, santidade? Você consegue? Não é mesmo? Santidade? Mas a palavra nos diz que, como filhos da obediência, nós não devemos nos moldar às paixões do mundo. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
Paulo fala também para a igreja tessalônica: Deus não nos chamou para a imundícia, quer dizer, para as coisas pecaminosas, para a prática do pecado, para o prazer no pecado. Ele não nos chamou para isso. Pelo contrário, Ele nos tirou de lá. Ele nos tirou daquele mundo de lama, perverso, cruel, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é aqui que Ele quer que nós vivamos, nessa esfera de comunhão, de obediência. É nessa esfera que Ele quer que nós vivamos santamente, para que o mundo possa ver alguém diferente, porque aí eles são todos iguais, todos matam, todos roubam, todos se prostituem, todos estão se destruindo. Mas existe um lugar, existem pessoas ali que não estão assim. E como elas estão conseguindo? Por Jesus. Por Jesus. Por Jesus. E nós temos que pensar nisso. Nós temos que não somente pensar, mas nós temos que mudar a nossa maneira, a nossa prática cristã, a nossa vida cristã. Porque o tempo está passando. O tempo está voando. E o tempo não volta. O tempo não volta. Se nós temos força, se nós temos saúde, se nós temos energia para realizar coisas agora que nós temos, se você deixar para um amanhã ou para a sua velhice, você não vai realizar mais. Não vai realizar mais. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E Jesus virá buscar uma igreja pura, sem mácula nem ruga. Efésios 5. Paulo, quando orava pela igreja em Corinto, ele diz que ele zelava, ele tinha um zelo pela igreja. E ele falava assim: visto que eu tenho que vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Ele zelava pela igreja. Por isso ele corrigia a igreja nos erros que eles cometiam. Ele advertia, nunca deixou de amar aqueles irmãos, aquela igreja. E ele tinha este zelo tão profundo, porque ele sabia que ele tinha que apresentá-los como virgem pura a um noivo que é Cristo. Sendo assim, meus queridos, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que ter a forma de Jesus, conformarmos com a sua vida, conformarmos com o seu amor, conformarmos com a vida de obediência. E Deus espera também da igreja que ela seja coluna e firmeza da verdade. Paulo dá orientações para Timóteo de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte. Baluarte fala de fortaleza, fortaleza da verdade. Paulo fala aos Efésios: porque nós somos da família de Deus. Ah, como é gostoso a gente falar, né? Eu sou da família de Deus. Nós somos da família de Deus, a família que leva o nome de Jesus, a família que Deus escolheu. Ele tem prazer em nos chamar de filhos, e nós nos sentimos também realizados em chamá-lo de pai. Temos essa liberdade. Pai, 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 eu te amo. Pai, como o Senhor é maravilhoso. Tenho certeza que se você saísse na rua, você que tem filhos pequenos, principalmente, né, porque os crescidos, eles têm esse relacionamento também com os pais. Mas se alguém na rua te chamasse de Daddy, ei Daddy, você ia levar o maior susto, porque você sabia que suas crianças não estavam ali presentes. Elas estariam lá em casa com a mãe. Mas espera lá, eu não sou pai dessa criança, não é? Ele está me chamando de Daddy, né? Papai, que é tão lindo, né?
em inglês. Mas Deus, Ele não estranha quando nós, verdadeiros filhos dele, o chamamos de Pai. Deus se alegra, Deus inclina para nós, para nos ouvir, ou para olhar para nós, ou para nos acudir, para estender a mão. Pai. Então, a palavra do Senhor diz: nós somos da família de Deus, edificados sobre os fundamentos, os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício bem ajustado, nós temos que estar ajustados, bem ajustados para nós crescermos. Esse é o desejo de cada um de nós, do nosso coração e do Pai, de nós crescermos. Há um crescimento individual, há um crescimento coletivo, e nós precisamos fazer parte desse crescimento. Pensa numa roça, né, de milho, que somente 10 pés estão crescendo e os demais estão todos rasteirinhos. Você vai falar assim: olha, essa colheita não vai ser boa. Nessa colheita nós não vamos fazer pamonha, nós não vamos fazer uns bolo de milho, porque olha só como é que estão os outros pés, tudo mirradinho, né? Mas o desejo do fazendeiro ou do dono daquela colheita é que todos cresçam para que ele tenha uma colheita maravilhosa. Não somente pensando nos lucros, mas no sustento da sua família, no sustento da sua casa, no sustento da comunidade que depende, que espera aquele crescimento. Assim somos nós, como povo de Deus. Crescer abundantemente em fé, em coragem, em amor, em dedicação, crescermos, não sermos mirrados, mas robustos na fé. Aleluia. Aleluia. A igreja de Cristo é o lugar onde a palavra de Deus é o alicerce, é o fundamento de tudo. Uma igreja fiel quanto aos princípios bíblicos, que não negocia seus valores, que não abre mão da Bíblia como única regra de fé e prática, que não a substitui nos púlpitos, que não é desprezada ou esquecida nos cânticos, mas que zela pelo ensino e pela defesa da palavra. Que zela pelo ensino e defesa da palavra. Nós podemos estar zelando em transmitir a palavra de Deus, mas a igreja precisa zelar em absorver a palavra de Deus, em praticar a palavra, em viver a palavra de Deus. Quando eu falo que a igreja de Cristo é onde deve acontecer essas coisas, eu não estou me referindo somente a este lugar, a este prédio onde a igreja se reúne, mas em todos os lugares onde nós vivemos, aonde nós estamos, onde está a nossa presença, precisa acontecer algo diferente. Não podemos nos esquecer que onde nós estivermos, nós temos que brilhar por Jesus, testemunhar de Jesus e fazer a diferença, que nós pertencemos ao povo de Deus. Ao povo de Deus, principalmente quando estamos fora daqui, porque aqui nós, somos todos fervorosos, somos todos crentes, somos todos, adoradores de Deus. Mas quando nós saímos daqui, nós continuamos sendo adoradores. As palavras que estão saindo da nossa boca são agradáveis diante de Deus. E é isso que tem que acontecer. Quando o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus nunca sai de dentro de nós. Ela faz parte da nossa vida, ela está impregnada em nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Deus espera que a igreja seja sinalizadora
do reino de Deus. Sinalizadora do reino de Deus. Quando falo do reino de Deus, me refiro ao domínio do Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus falou ali, Lucas 17, que o reino de Deus não vem com visível aparência. Não vem com visível aparência. Se você fala muito sobre o reino de Deus, alguém pode perguntar, mas cadê o rei desse reino? Eu não estou vendo. Você fala do reino da Inglaterra, eu já sei que é a rainha Elizabeth que está lá por décadas e décadas, não é? E nem sabemos quando será trocada. Mas e o reino de Deus? Quem é o rei deste reino que você fala? E Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O reino de Deus está dentro de vós. As pessoas vão ver, vão conhecer o reino de Deus através da sua vida, através da nossa vida. As pessoas vão conhecer e elas vão desejar fazer parte deste reino. E Jesus falou, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, se você está no reino, se o reino está dentro de você, é isso que tem que acontecer. Rios de água viva fluindo em todo o tempo da sua vida, não somente uma vez por semana, ou por mês, ou por ano. All the time. Em todo o tempo. O caráter de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, vida transformada, vida mudada pelo poder e pela palavra. A palavra de Deus que muda. Ao olharem para a igreja, as pessoas precisam ter um vislumbre do reino de Deus, ou seja, uma ideia de como seria a vida ou o mundo se Cristo reinasse de fato, se a vontade de Deus fosse plenamente realizada e os valores do reino fossem árbitros das suas ações. Além do mais, nós somos chamados de embaixadores deste reino. Embaixadores do reino, representantes do reino de Jesus. Será que o reino de Jesus está bem representado aqui em Tampa pela igreja dele? Pelos seus embaixadores? Porque os embaixadores vão falar do seu país, vão representar o seu país, é uma autoridade, e essa autoridade somos nós, ele nos investiu dessa autoridade. Ele nos investiu, ele nos capacitou com essa autoridade para sermos os seus representantes, os seus embaixadores. Aleluia. Deus espera que a igreja seja um lugar de refúgio e esperança. Um lugar de refúgio e esperança. Não que nós vamos fazer dessas 4 paredes um abrigo para todos os necessitados de Tampa. Mas é onde nós estivermos também. E pode ser a nossa casa, pode ser o momento que nós estamos vivendo ao lado de alguém necessitado. Seja um lugar de refúgio e de esperança. Porque Jesus disse, nós temos que aprender com ele, vinde a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos que transmitir para as pessoas, nós temos que demonstrar ou mostrar a eles este jugo de Jesus, este aprendizado com ele, essa mansidão, essa humildade de coração. Porque nós temos a tendência de achar que já alcançamos a santidade total, vivendo alguns princípios,
ou com aparência exterior, e assim tornarmos insensíveis à dor, insensíveis às necessidades. Nós, como igreja, temos que pregar contra o pecado, nós temos que ensinar o que a Bíblia ensina, o que é pecado. Nós temos que fazer isso. Nós não vamos concordar com uma vida de pecado, com práticas do pecado, que pessoas queiram viver deliberadamente. Mas é o presente século, pastor. É o que está acontecendo, todo mundo está assim, ou está aceitando com liberdade. Nós podemos amar o pecador, devemos amar o pecador, mas não concordar com a vida de pecado. É o que Jesus sempre fez, é o que Jesus ensinou e é o que Jesus espera da sua igreja. Que seja um lugar de refúgio, de esperança. Por isso não podemos nos esquecer que, como igreja, nós temos que acolher o oprimido, o desesperado, para que ele encontre no nosso meio o amor do Pai através das nossas vidas. Encontre um abraço, encontre uma palavra de esperança, encontre luz e refúgio, porque assim se sentiam os pobres e pecadores na presença de Jesus, quando ele veio buscá-los. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. Para atender essa necessidade, para receber e amar estes pecadores, acolhê-los e ensiná-los o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da misericórdia. E Paulo também fala na carta aos Filipenses: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isto que nós devemos nos conformar, é com a vida de Jesus, o seu exemplo, as suas palavras, a sua obediência, o seu amor. E concluindo, todo início de ano é tempo de celebração, mas também deve ser tempo de conserto. Conserto com Deus. Conserto com Deus. Há pessoas que podem dizer: eu estou decepcionado comigo mesmo, porque eu fiz tantos planos para 2018, nada aconteceu, poucas coisas aconteceram, eu estou frustrado, não é? Levante-se, não é mesmo? Faça um concerto com você mesmo. Faça um concerto com você mesmo, um concerto com Deus. Faça um concerto com seu marido, faça um concerto com a sua esposa, faça um concerto com seus filhos, faça um concerto com os seus pais, com os irmãos espirituais, um concerto com o pastor, um concerto com a nossa visão, tirando os olhos deste mundo e ajustando o foco que é Jesus, colocando os olhos em Jesus, que é a nossa esperança. Aleluia. Não são as coisas que adquirimos nesta vida com o nosso poder aquisitivo que nós devemos estar focados, porque estas coisas são passageiras, vão ficar aqui, mas ajustar o nosso foco em Jesus, que é a razão da nossa vida, da nossa existência, da nossa alegria, da nossa esperança. Que nesse tempo desafiador do fim, possamos continuar louvando, adorando e servindo ao Senhor e nos mantendo íntegros como igreja autêntica de Cristo Jesus, aonde nós estivermos, seja neste lugar, no domingo, nas reuniões, mas em todo o tempo, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Curvemos a nossa cabeça. Deus bendiga.